Boa tarde, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um Fenacon Talks. Hoje trazemos uma empresa que é espetacular, a mexe muito tecnologia, chama-se W-Connect. E trazendo dois bons diretores, trago aqui a diretora de marketing de novos negócios, Mayara Arendt, e o nosso diretor comercial, Valêncio Garcia, para poder falar um pouquinho aqui desse mundo de governança corporativa, compliance, conformidades. Como é que a gente consegue trabalhar tendo aí, nesse mundo da digitalização, indicadores importantes para a gente poder tocar o nosso negócio com muita criatividade e de forma correta. Então, primeiro, boa tarde, um prazer enorme estar com vocês aqui, tanto o Valêncio como o Mayara. Boa tarde, doutor Sérgio, é um prazer enorme estar aqui junto com vocês nesse evento. Queria agradecer demais ao senhor, a toda a Fenacon, a equipe do Taicir, do Eduardo, a Samara, a Nai, que está aqui conosco também, jornalista, né? Agradecer também a presença da Mayara, que vai nos ajudar aqui a fazer da tecnologia algo que possa ajudar demais vocês. Bom, vamos lá. Nessa área, na verdade, eu sei que vocês são especialistas em diversos produtos ligados à questão de Big Data, envolvendo tecnologias estratégicas das empresas. Mais especificamente, quando a gente fala de Big Data, mais voltado à auditoria fiscal, que é uma preocupação gigantesca no nosso mercado, em função do quê? Né? A gente sabe, nota fiscal eletrônica é uma coisa que existe há muitos anos, foi implementada no Brasil, primeiro, estamos escriturando certo essas notas? Muitas empresas não sabem. Por quê? Porque a legislação, eu sempre brinco que a legislação brasileira ela tem vida, né? É o planeta Terra. Todo dia ela se transforma, né? Então, quem não acompanha isso com muito critério, tem problema. E é óbvio que as grandes empresas se estruturaram para isso, tem departamentos, quer dizer, o custo ficou muito alto para elas, né? Mas, enfim, tem departamentos para dar esse tratamento específico de seus produtos, né? Mas a grande maioria das empresas do país não tem essa condição. Então, de fato, elas precisam de uma estrutura diferente para poder ajudar a tocar os seus negócios e ter um pouquinho mais de tranquilidade na questão da conformidade, na questão da governança, para que ela possa tocar suas coisas com critério, né? E a gente sabe, né? Depois da nota eletrônica, né? Como a gente pode estratificar os dados de uma nota, facilita muito essa questão aí de criação de indicadores, né? Utilização de Big Data para poder fazer um levantamento mais adequado. Então, nessa linha, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão vendo isso, o mercado, como é que está sendo observado com relação a essas questões e como é que é o trabalho de vocês nessa base que para nós é extremamente importante. Confesso, eu sempre comento, né, que eu caí um pouco de paraquedas nesse mundo todo, né, de tributário, há cerca de 2 anos e um pouquinho atrás. Foi quando eu saí do mundo de agência de publicidade para cair direto no mundo do marketing tributário, digamos assim. E tem muita coisa que me surpreendeu ao longo desses anos, e justamente o volume de complexidade é um deles, porque eu sempre trabalhei no lado de dados, né? Então, no lado de BI, de utilizar dados de lojas ou enfim, de marketing em geral para gerar insights. E primeiro que eu fiquei apaixonada pelo volume de dados e o quanto isso pode trazer para uma empresa. Mas, por outro lado, eu fiquei, gente, é muita coisa. Tem muita obrigação, tem muito documento, tem muita complicação. E é inviável, humanamente, alguém conseguir fazer todos os cruzamentos. A gente sabe que quem tem o mínimo de controle tem setores gigantes, 50, 100, 200 pessoas jogando informação de um sistema para outro, exportando, jogando para Excel, cruzando. E é uma coisa enlouquecidamente inviável mesmo, porque passa por tantas etapas que qualquer quantidade de leis, né, no Mayara? meio. Exatamente, é tanta lei, é tanta informação, é tanta coisa que é muito fácil de alguma coisa que acontecer errado. E eu sempre disse, não, mas isso aqui parece fácil, não é só pegar de um e copiar para o outro. Mas não é, porque tem muitos passos envolvidos no meio disso. E isso acaba confundindo mesmo as pessoas mais proficientes, né? Não é aquilo lá, mas o cara é bom, ele deveria saber fazer. Não é assim que funciona, né? E é uma
eu acho que é uma concepção errada do mercado em geral, né? Quem não é especificamente da área acaba não conseguindo visualizar o tamanho dessa complexidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu tento trazer muito forte para o Revisia, né? Essa evangelização, digamos assim, do mundo em geral, até para facilitar a vida de quem é da área, né? Porque o resto do mundo até sabe que é complicado, mas não sabe que é tanto. Só complementando sua fala aí, escutando, é uma verdade, porque o cliente em geral nos valoriza, mas não o que nós devemos ser valorizados, né? Porque Verdade. para você ficar em dia com a legislação que o teu cliente trabalha, não é fácil. Você bem disse. É quase impossível, né, doutor muita, Sérgio? É quase bem impossível. É quase difícil. impossível. São cruzamentos de muitas legislações, porque dependendo do mercado que ela atua, além da legislação tributária, você tem que olhar o resto, né? Perfeito. Porque tudo se cruza, tudo se complementa. Se tem um regulatório, por exemplo, que é muito mais complexo ainda, você precisa também entender com critério. E tudo isso o cliente valoriza, mas não valoriza como deveria. Essa é a verdade. Porque ele não conhece a complexidade, doutor Sérgio. Aí, complementando um pouquinho do que a Mayara falou, e o senhor sabe bem disso, né? Nós viemos do mundo do Big Data desde 2014, quando ele estava nascendo, né? E quando nós ingressamos nesse segmento tributário, nós ficamos assustados, doutor Sérgio. Primeiro, pela complexidade, né? São mais de 2 milhões, e a Nayara sabe melhor que 2 milhões e 817 mil leis tributárias. Ou seja, um gênio não conseguiria saber quais são essas leis, porque a cada dia surge uma, cai outra, né? Fora as teses, fora as jurisprudências que um determinado juiz, um determinado local deu ganho de causa para uma determinada lei que muitas vezes é contraditória a outra lei de um outro município, de outro estado. Então, os contadores, os auditores, eles sofrem demais com essa complexidade tributária. E aí a tecnologia ela veio para isso. A ideia é pegar toda essa complexidade, jogar isso para uma inteligência artificial que o Revisia possui, para ajudar os contadores, fazer com que eles tenham talvez mais trabalho no tato com o cliente, de auxiliar o cliente consultivamente, doutor Sérgio, do que ficar preocupado qual a lei que ele deve aplicar, porque são tantas e mudam a todo momento que geram uma complexidade desnecessária. É verdade, você tem razão, é bem isso mesmo. Até comentar que, dessa lógica que você comentou, né? Mesmo às vezes você tendo um posicionamento jurídico mais específico, esse entendimento pode mudar. Tem esse outro detalhezinho. Né? Perfeito, doutor. Até a própria consulta que você faz na Receita Federal, pode fazer uma consulta lá para me garantir. Você faz a consulta, ela é publicada no Diário Oficial, porém, ela pode sofrer alteração. Ou seja, dali para frente, você tem que acompanhar eternamente o Diário Oficial para ver se há alguma revisão naquele conceito que eles tinham colocado ali, porque muda dali para frente. Quando muda o entendimento, né? Eu acredito que a Mayara, e eu também, né, eu faço das palavras da Mayara as minhas, né, que a gente não imaginava que o setor tributário dos auditores, né, e dos contadores brasileiros fosse tão complexo, né, Mayara? Mas a gente se debruçou com uma complexidade absurda, doutor Sérgio, que foi aí que teve essa ideia de montar o Revisia com o objetivo de ajudar os contadores no compliance. E também, doutor Sérgio, nós temos que admitir, né, que muitas vezes o governo, como o senhor mesmo disse, ele promove regras tributárias que são conflitantes entre os estados, né, devido a toda a complexidade dos estados, né? E aí a intenção do Revisia é ajudar a empresa e ajudar o contador a usar a melhor lei que favoreça o cliente dele, porque a gente precisa também ter essa clareza, né? Que a complexidade é tão grande que a gente precisa defender os nossos clientes, que também são os contadores. E aí eu queria um pouquinho da opinião do senhor, o que o senhor acha? Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, é importantíssimo ter ferramentas que nos auxiliem nas nossas análises, evidentemente, né, dos nossos clientes, né, para que a gente possa ter mais assertividade nas nossas posições. Óbvio que a gente tem experiência de vida, conhece bem, tudo mais, mas isso ajuda mais, o complemento sempre é bom, até porque você tem uma assertividade nas análises com um produto desse, que nos traz outros tipos de análise que você vai fazer ao cliente. Então, tudo isso é importante. Até movimento de estoque, o que está mais parado, o que não está. Enfim, você tem N posições, N situações
você pode colaborar bastante. Então, é isso que eu quero ouvir de vocês. Como é que é o Revisia, né? Porque eu não falei no início, na verdade, o Revisia é uma plataforma desenvolvida pela W Connect, que traz toda essa possibilidade. Nos diga como é que vocês trabalham, como é que funciona isso, para a gente poder entender, o nosso público está nos vendo também. Por favor. Perfeito. Maiara? Na verdade, o Revisa ele tem por trás de si, né, toda uma equipe bastante extensa, então tanto de advogados quanto consultores, que efetivamente sempre utilizaram essa tecnologia ao longo de anos para efetivamente fazer os trabalhos. Então, ela já vem sendo atualizada, digamos assim, ao longo de anos. E aí, efetivamente, ano passado, que a gente resolveu lançar a público, né, para o público em geral. E isso que você estava falando antes faz muito sentido, e é o que a gente tem percebido com vários parceiros contadores, que eles estão utilizando a ferramenta de forma a serem mais gerenciais, digamos assim, né? A parar de ser aquele cara chato que fica cobrando nota fiscal e mandando boleto, praticamente, e passa a ser efetivamente uma inteligência dentro da empresa, ou no caso, fora da empresa, no caso, porque é para isso que a gente está nesse mercado, né? Ninguém quer ser um Excel humano, né? Ninguém quer ficar fazendo aquele trabalho ali, preenchendo planilha, preenchendo linha a linha, exportando de um lugar, preenchendo no outro. Então, isso libera as pessoas, né? Libera os contadores para serem mais inteligentes. Acho que isso foi um ponto muito interessante que você mencionou, né? A questão do gerencial, efetivamente, né? Do se liberar. Mas, como eu estava comentando, essa equipe toda por trás não é todo mundo que tem disponível, né? Nem a maioria das empresas não tem disponível, a maioria dos contadores menos ainda. Tem disponível aí 50, 60 especialistas, 100 especialistas por trás para ficar atualizando, sempre buscando novidades, que é o que o Valencio comentou também, né? Sempre se ter as melhores opções disponíveis para as empresas, né? E isso é importante em tempo real também. A gente estava mesmo conversando esses dias sobre um cliente que o Revisa identificou lá uma tese, mas ele tinha só R$ 500 naquela tese, é irrelevante, não vale a pena nem ele pensar nisso. A gente olhou 2 meses depois, ele tinha 10 mil naquela tese, porque ele mudou o formato da operação dele, ou porque mudou o entendimento daquela tese de alguma forma, e ele começou a acumular crédito. Provavelmente, se ele não tivesse usando Revisa, ele nem teria visto, porque ele viu uma vez, viu que não tinha grande coisa e ignorou para o resto da vida. E assim ele consegue manter o acompanhamento. Então, tem toda uma questão de inteligência, né, Maiara? inteligência, exato, e de se abandonar aquele conceito de revisão dos últimos 5 anos. Né? Você para, olha 5 anos, depois esquece, daqui a 5 anos você olha de novo. Sabe? Não, você está sempre em cima. E, doutor Sérgio, essa parceria com a FENACOM, eu acho que ela vai ao encontro dessa complexidade que a gente está comentando, né? Por quê? Porque a FENACOM, né, como federação, é uma instituição especializada nas melhores práticas, na utilização da lei, na briga pelas melhores leis que favoreçam todo o ecossistema, né, do cliente, do contador, do governo, né? Então, eu gostaria também de deixar aqui, agradecer a parceria da FENACOM como um todo, que a tecnologia está aí para isso, né? Está para pegar as melhores práticas exigidas pela FENACOM, pelos contadores, e trazer à luz para um público de uma forma mais fácil do que aquela complexidade dos diários oficiais, da busca da melhor lei, qual a lei utilizar, né? Então, isso é muito importante. Dentro dessa lógica, na verdade, é óbvio que eu acho que o Brasil está muito complexo, o Brasil, sua estrutura, né, um país continente, não dá para você comparar com o país Eslováquia, eu ia falar bobagem, né? Eslováquia, aquela paísinha que é pequenininho, Estônia, com a Estônia, um país pequenininho, tem alta tecnologia, mas tem 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes você não vai onde eu moro, quer dizer, é isso. Só São Paulo tem 8 milhões de carros. É difícil você trazer com naturalidade uma mudança radical num país tão grande como o nosso. Então, é complexo. São federações, cada um tem sua legislação própria estadual, quer dizer, municipal, idem. Quer dizer, não é simples. É difícil, de difícil entendimento. Agora, tudo isso a gente sabe. Agora, você tem que trazer uma base, vamos dizer, tecnológica para te ajudar a colaborar a essa mudança. Eu vejo as próprias empresas contábeis, né,
você tem empresa muito bem estruturada, mas às vezes não está muito bem estruturada quem? Seu cliente. Então, tem cliente que você vai e implanta um troço desse assim, ó, rápido, pá, implantou, sai andando, sai falando, começa a dar um diagnóstico mais assertivo, cria indicadores, maravilha. Agora, tem cliente que não, você precisa primeiro convencer o cara que é importante para a vida dele, né? Então, você vai devagar. É aquele cara que usa planilha eletrônica, como me disse a Mayara, chega de Excel. Mas tem cara que não saiu, não está nem no Excel ainda. Tá entendendo? É verdade. Ele está no papel que ele faz, lá, o rabisco e faz ali, na mão. Infelizmente, ainda tem isso. Essa é uma realidade do mercado brasileiro. Né? É uma então, realidade. você tem que, na sua própria carteira de clientes, você tem uma gama diversificada e que, obviamente, você vai tentar doutriná-los, né, para cair num caminho melhor, que é o caminho da informação rápida, assertiva, com qualidade e dentro de uma governança adequada para que ele possa gerir seus negócios. Né? Mas eu queria ver um pouquinho mais de vocês. Como é que está sendo esse entendimento, essa prática que vocês estão aí no mercado, vendo aí as empresas, as aplicações? Creio eu que os clientes grandes devem ser cliente direto de vocês, né? Mas já deve ter muita empresa contábil trabalhando com vocês. Como é que está funcionando isso? Tem muita empresa contábil, são os maiores interessados normalmente, né? A grande barreira é que, numa primeira olhada, eles têm um pouco de receio de passar para o cliente mas o cliente vai achar que eu estou passando para ele os meus problemas. Então, existe toda uma conversa que nós temos com o parceiro contábil, que o parceiro contábil tem com o cliente, que nós temos com o cliente dele, de evangelizar efetivamente, de fazer, inclusive, o cliente dele entender que normalmente a maioria dos problemas é culpa dele, né? A gente sabe que muitas vezes o parceiro contábil ele acaba tendo N problemas ao longo do processo e na maioria deles é o próprio cliente que não sabia que tinha que entregar alguma coisa, que não sabia que aquilo era importante, que não sabia que aquela informação precisava ser passada, porque ele efetivamente não entende o que o contador está fazendo. Né? A vida da contabilidade é uma caixinha preta. Para o cliente, aquilo lá deve ser a minha contabilidade deve saber, mas que efetivamente não é necessariamente, né? Ele deveria saber dele mesmo. Então, a gente também tem essa visão de facilitar a vida de todo mundo envolvido, porque Perfeito. até existem alguns sistemas que fazem algumas partes do que o Revisa faz, nenhum deles faz tudo, mas aí você imagina, o cara tem que ter 5 sistemas diferentes, ficar cruzando informação entre um e outro, e nenhum desses sistemas é fácil. Todos eles são complicados, são difíceis de implementar, são difíceis de usar. Então, ele não consegue, por exemplo, mandar um relatório simples para o cliente dele. O contador, no caso, o escritório contábil, não consegue passar um relatório simples para o cliente dele, não de forma rápida. Ele certamente não consegue passar um acesso a esses sistemas, porque eles são complexos, eles são mal o técnico dele, mal a equipe do escritório consegue usar. Às vezes diz que usa e não usa, inclusive. E isso é uma coisa que a gente tem conversado muito com diretoria, com donos de escritórios, que dizem, não, mas eu tenho o sistema tal que faz tudo isso. Aí eu fico, não, mas o sistema tal não faz isso. Aí a gente vai conversar com a equipe, efetivamente, que está no dia a dia, a equipe diz, não faz não. A gente nem usa o sistema. Cara, comprou achando que faz tudo, né? Porque é muito complexo, né, Mayara? Doutor Sérgio, tem uma outra coisa também que a gente percebe, que é algo natural, e aí eu gostaria também da opinião do senhor, que tem uma visão bem ampla sobre os contadores, né? É natural, principalmente nas empresas médias e grandes, que os contadores e a área tributária seja sempre conservadora. Por quê? Porque a interpretação, muitas vezes errada, de uma determinada lei para pagamento de tributos pode fazer com que saia alguma notícia de compliance, o ESG, né, de governança, que possa até comprometer a imagem da empresa. Então, é natural que sejam conservadores. E uma coisa que nós temos percebido e ajudado também as empresas é nisso, é realmente fazer um cheque nos últimos 5 anos de todos os impostos pagos, né, para ter certeza de que a empresa enquadrou dentro da melhor forma possível aquele pagamento de impostos e não foi conservadora demais, doutor Sérgio, concorda? Porque muitas vezes, na dúvida de uma lei ou outra, ele vai usar a lei mais conservadora e paga mais impostos.
E aí o fisco ele é muito habilidoso nisso. Quando você paga mais, ele fica quietinho. Quando você paga menos, ele te autua. Então, a gente também ajuda as empresas nisso, né? Quando existe um certo conservadorismo, que não é errado por parte do sistema tributário das empresas, a gente consegue detectar que houve um pagamento a mais, mediante leis que poderiam permitir uma flexibilidade para poder ajudar no pagamento justo, digamos assim, de impostos e não pagar a mais, como muitas vezes acontece devido a esse certo conservadorismo que os contadores têm mediante esse cenário tão complexo. É um medo, né, de correr o risco junto com o cliente. É melhor ser um pouco mais conservador do que arriscar, justamente porque não tem como calcular na minúcia, né? Verdade. Na verdade, bom, vai de cada empresário, né? Eu acho que é importante você, primeiro, o primeiro desafio, né, para aquela empresa que você pega, cliente que é meio desorganizado, é primeiro organizá-lo. Em que sentido? Né? Você tem que ir lá, enfim, orientar em sistemas, tal, para que comece a adequar uma realidade que ele não estava acostumado. Não é tão simples, mas ocorre. Aí, no momento que você tem isso mais organizado, qual é a preocupação que você tem que ter com o cliente? Realmente, primeiro, uma prática que a gente adota aqui nos nossos negócios, que a grande maioria adota também, é conhecer absolutamente toda a legislação pertinente àquele setor econômico. Então, já conhecer tudo, né? Tudo que possa implicar aquele tipo de atividade, né? Para você ter mais assertividade nas suas tomadas de decisão orientativas, porque no final, na última instância, quem toma a decisão é o cliente para você. Verdade. Você orienta tal, e ele é que resolve o que quer fazer. Né? Mas aí, então, nessas questões do conservadorismo, como é que muitas vezes eu penso da seguinte forma: às vezes existe muita dúvida, tá? E você faz uma consulta, vamos dar um exemplo, Receita Federal. Apresenta uma consulta lá para ter uma posição adequada da Receita. Às vezes a própria Receita, como eu já comentei atrás, ela demora para responder, às vezes responde e você não se convence bem que aquilo está extremamente correto, mas é uma posição da Receita Federal. Então, você vai conservadorismo, falando de forma conservadora, você vai seguir aquela orientação para o cliente não ter problema. Quer dizer, obviamente, você vai orientar o cliente, siga essa orientação. Porém, fiquemos atentos que pode ser reformulada essa consideração da própria Receita, que é natural. Acontece sim, né? Não é uma coisa que acontece de vez em quando, acontece, infelizmente, até de forma um pouco mais regular. Mas você tem que acompanhar essas coisas. Então, acho que isso dá um pouco mais de segurança no nosso trabalho. Evidente que você tem que, toda hora, de alguma maneira, tentar catequizar o cliente a trabalhar de forma mais adequada, de forma mais integrada, né? Com sistemas integrados, para ele poder ter mais agilidade nas suas informações, né? Isso vai só melhorar a vida dele. Né? A melhor maneira de você ter eficiência e saber o resultado do teu negócio, tendo um controle adequado, que é o melhor critério para que você evolua da melhor maneira possível. Agora, tudo isso demanda tempo, né? Aí passam-se anos, né? Que você bem falou, vamos analisar os últimos 5 anos. Então, você vai, evidentemente, poder usar um produto desse, igual de vocês, fazer uma análise dos últimos 5 anos para ver se de fato ele pode ter alguma recuperação tributária, algum tributo, alguma coisa que escapou, e isso sempre é salutar, né? É sempre importante para que ele possa eventualmente recuperar alguma coisa que ele pagou a mais, por exemplo. Né? Então é importante sim fazer esse trabalho. Né? Então, dentro dessa lógica, eu já percebi então, que vocês também fazem esse tipo de trabalho, né? Agora, no dia a dia, né? Porque o que eu vejo, que eu acho que, na minha opinião, que é o mais legal é isso. Quando você está totalmente integrado por uma plataforma dessa, já imagina tudo já configurado, bonitinho, e a coisa está andando no dia a dia. No dia a dia, para mim, é muito mais legal, porque você consegue enxergar para frente. Né? No dia a dia, te dá essa visão de futuro, não de passado, mas de futuro, né? Com relação ao mercado, com relação ao mercado de atuação, né? Se é sazonal, se não é, e dentro das sazonalidades, como é que você está indo, a tua evolução do mercado, até para você se comparar com a concorrência, ter uma noção mais adequada, enfim. Tudo isso daí que, na minha visão, acho que isso é o mais importante para o empresário, que é o nosso cliente. Tá vendo? Lá na ponta, ele fica tranquilo que você está fazendo certo aqui, apuração de impostos e mais, está orientando adequadamente a questão
tributária, tal coisa, os regimes, né, que está aplicando o negócio dele, ou está no lucro real, enfim, seja lá o que for. Mas, além disso, quer dizer, o ponto plus a mais é isso, na minha opinião, você poder, estando em dia, ele também, é evidente, ele também precisa estar com a sua estrutura tecnológica em dia, né? Você conseguir utilizar isso para usar como uma ferramenta de gestão, como vocês colocaram. Quer dizer, você vai ajudá-lo a dar um tratamento diferenciado, vamos dizer assim, naquelas questões importantes, né? Tributárias, seja lá o que for, né? Mas que envolvam o contexto geral do negócio dele, né? Como é que vocês estão enxergando isso? E como é que está hoje as empresas que estão atuando com vocês operando isso? Um ponto que a gente sempre reforça e que eu fui lembrando conforme você foi falando, né, é a questão da facilidade de setup do Revisa. Só adicionar, né, porque você falou, depois que está tudo certinho, tudo organizado, na verdade o Revisa leva, sei lá, 5 minutos, eu acho, para fazer esse setup inicial, porque é só um cadastro e certificado um, todo o resto ele faz sozinho. E outro ponto que eu reforço sempre é a questão de que toda análise ela só é válida quando a base de dados ela é íntegra. E isso eu acho que é um dos grandes problemas, porque às vezes se acha que tem tudo, mas não tem. E a grande maioria de clientes que a gente rodou inicialmente, Revisa, era isso. Você conversava com o cliente, ele falava, não, tenho tudo, meus documentos estão tudo redondinho. Aí, tá bom, beleza, manda aí. Aí ele mandava lá meia dúzia de coisa. Moço, tá faltando, não tá tudo aqui. Não, mas meu contador tem tudo. Pobre do contador, né? Aí você vai falar com o contador e ele fala, não, então, eu comecei a trabalhar com ele faz meio ano, eu tenho isso aqui do período que eu estou trabalhando, do período de antes eu não tenho, não sei o quê, eu não tenho como saber. Então, assim, a gente até pode criar análises, mas enquanto a gente não tem a informação completa, ela não é válida, não serve para nada, né? Então, com o Revisa, a gente buscou montar todo um setup em que o Revisa busca direto na base do fisco a informação. Então, assim, o que o fisco está vendo? O fisco está vendo isso aqui. Esses são os dados que ele tem lá, essas são as informações, e aí sim, essas são as análises. E aí sim, como você falou, né, a partir disso dá para construir o mundo, porque você tem tudo, né? Você tem a informação itemizada das notas, das escriturações, cruzar entre elas e tal, que é o core do Revisa, mas sim, a partir daí trabalhar com índices médios de setor, de região, de período, né? Isso é uma coisa que, com a massificação do uso, se torna cada vez mais assertivo, né? A gente sabe que, óbvio, precisa de um volume específico de dados. Para alguns setores a gente já está construindo, já deve sair aí em breve, mas é aquilo, né? Tendo a base, o resto é fácil. Todo o resto é só me diz o que você quer. O que você quer saber, a gente consegue. Isso é importante porque você tem, com essa análise setorial, facilita muito, né? Obviamente, com o volume de informações que você tem. Deixa eu fazer outra pergunta, que eu não sei se de fato isso ocorre ou não, porque todo cliente, como você bem colocou, né? Todo cliente tem o seu sistema, né? Formatizado, né? As empresas de contabilidade geralmente tem um sistema que se integra no sistema do cliente, aquela coisa toda, ou pega também direto as notas do governo, traz para dentro do sistema, enfim, né? Para processar a parte que lhe cabe, né? A parte, vamos dizer, fiscal, vamos colocar assim, né? Fazer a gestão disso. Essas informações as que vocês pegam é direto da própria base da Receita ou vocês têm uma intercomunicação com sistemas que os empresários contábeis têm? Porque, às vezes, você pode fazer, se você falar, não, pego direto da Receita. Maravilha. Aí vocês vão cruzar para ver se está batendo a base dele com a tua, na análise. Eu peguei o mês agora, mês tal, passado. Aí vai olhar, putz, está com uma diferençazinha aqui. Vamos ver o que está errado. Como é que funciona na prática, esse entendimento para poder fazer a coisa ficar mais azeitada possível? Na prática, a gente busca tudo com o certificado A1 da base do fisco, seja estadual, municipal, federal. Tá? Municipal, a gente tem cerca de 1.500 municípios já cadastrados, então, assim, uma base bastante expressiva. Infelizmente, como é município a município, a coisa acaba não sendo 100%, mas é um volume expressivo já, né?
existem algumas limitações às notas modelo 55, né, a nota mercantil emitida, né, a nota de saída. E essas a gente efetivamente tem que pedir que enfim, ou a empresa, ou o computador, ou alguém, ou faça uma pequena configuração, ou faça upload, mande por e-mail, essas coisas. Infelizmente, o fisco acha que isso é problema seu, né? Então infelizmente, é problema seu, digamos assim, né? E aí ele vai fazer esse batimento com as escriturações. Então, ele vai dizer, olha, você escriturou essas notas aqui, mas no sistema eu só tenho essas notas aqui. E aí, essa nota existe ou não existe? O que aconteceu? Ela é de um município, talvez, que não está no Revisia? Ou é uma nota emitida que você não me passou? Ou você se perdeu e escreveu alguma coisa errada? Também é uma possibilidade, né? Então, assim, ele já passa esse check aí para você conseguir validar. Double check, né? Tem que ter mesmo, né? A gente já faz isso. A gente já faz isso na nossa empresa, a gente pede as coisas para o cliente, mas a gente pega direto das fontes também, para tentar ver o que está acontecendo até chegar no denominador comum. Como você bem disse, a parte especialmente de serviço, né? Esse aí é o problema. Agora, a gente sabe que é uma dor isso aí. Pois é. Está tramitando, está sendo aprovado o projeto de nota fiscal nacional, né? Aí envolve serviço, envolve tudo. Só que eu até botei uma sugestãozinha lá para eles. Obrigue, não faça por adesão. Por adesão não vai dar certo. Já era. Funciona. Tem que ser obrigatório, não é verdade? Se não for obrigatório, não, eu conheço, município é complicado, né? Tem município que não vai fazer adesão nunca, se não obrigar. Então, o ideal de se obrigar é isso, né? Tem que obrigar. Algumas coisas tem que fazer, não pode ser tão democrático, você tem que é verdade. É verdade. Senão não funciona, não é verdade? É verdade. Bom, meus amigos, a conversa está muito boa, delícia, bom demais, papo gostoso. E o produto que vocês têm, realmente ele é extremamente importante para o empreendedorismo, né? E para nós aqui, especialmente do setor contábil, para poder utilizar uma ferramenta tão poderosa como essa nas análises aos nossos clientes, né? Mas o programa, infelizmente, está chegando ao fim. Então, eu vou dar uma última palavra para vocês, nas considerações de vocês, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá. Começa primeiro com a Maiara, primeiras mulheres, primeiras damas. As damas, depois você, Valência. Vamos lá. Não, primeiramente, eu queria agradecer o convite aí para participar do Fenacon Talks. Estamos bem felizes. E convidar, então, todos que estão assistindo a efetivamente testar o Revisia. A gente confia muito na ferramenta e deixa à disposição um teste gratuito. Então, é só entrar no site, e se cadastrar e testar. Aí achamos que todo mundo vai gostar. Né? Então, nada melhor do que ver a ferramenta funcionando com seus próprios dados nos seus próprios tempos, né? Em tempo real, efetivamente. Existe uma condição especial para os associados da Fenacon, doutor Sérgio, né? Então, os associados da Fenacon têm uma condição especial para fazer teste, em adquirindo a solução, para ver os benefícios da solução, né? Isso a gente quer estender a todos aí. Eu faço da Maiara as minhas palavras também para convidá-los a vir fazer um trial out aí para constatar, tá? Fica à vontade para usar o período de 15, 30 dias e constatar o quanto que a gente pode ajudar, trazendo ideias de forma automática através da inteligência artificial para ajudar os contadores, né? Para ajudar as empresas nessa complexidade tão grande que é o sistema tributário brasileiro, que é o mais complexo do mundo, né? E também a gente fica super à disposição aí, os contatos estão no site, site. Também, se precisar, vai ser enviado também, pelo que a gente conversou, vai ser enviado o material por e-mail e tudo, para vocês usarem as condições especiais que a gente está preparando. Disponibilizando. Né? Então, ficamos à disposição qualquer coisa também. Bom, eu agradeço desde já, então, tanto a Maiara como o Valêncio, para que, no seu tempo, poder levar esse esclarecimento de um produto tão importante que, ao meu ver, realmente tem o nosso mercado, especialmente, que trata da média e pequena empresa no geral, né? Tem realmente uma significância muito grande de poder criar indicadores, aí, tratar uma maior governança dos trabalhos executados aos nossos clientes. Então, agradeço a vocês que nos assistiram até agora. Acabou, eu sei que vocês não gostaram, mas a vida é assim, né? Tudo que é bom acaba, termina logo, faz parte. Mas semana que vem está junto de novo. Um forte abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.
próxima.